Então, irmãos, nós, para a decepção de alguns, não vamos retornar hoje para a série de mensagens de Atos dos Apóstolos. Não vamos. Nós estamos praticando o que entendemos ser uma dieta bíblica para a igreja. Presta atenção comigo. Nós, enquanto igreja, aqui Igreja Vertical, nós estamos lendo diversos livros da Bíblia, estamos conhecendo os mais diversos estilos literários da Palavra de Deus. Aos domingos de ceia, eu e você estamos aprendendo da lei, os 10 mandamentos, o Antigo Testamento. Nas sextas-feiras de reunião de orações, temos sido muito abençoados com exposições, meditações breves, porém poderosas, dos Salmos. Isso é uma dieta bíblica. Temos falado a respeito de Atos dos Apóstolos, o estilo, o segundo livro de Lucas, estilo de livro histórico. Já falamos, meditamos, aprendemos a respeito dos evangelhos. Recentemente aprendemos de uma parábola de Jesus, talvez a mais conhecida de todas, quem estava aqui sabe, o filho pródigo. E hoje nós vamos dar início a uma breve série de mensagens chamada As 7 Marcas de uma Igreja Verdadeira. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo ou o aplicativo, lá em Apocalipse, capítulo 2. Que o Senhor nos ajude. Você que encontrou Apocalipse 2, por favor, se coloque de pé. Apocalipse 2, você vai ler comigo dos versos 1 até o 7. Lemos então, com reverência, a bendita palavra de Deus, que diz assim, Jesus falando: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, a Ti nós nos rendemos, Senhor. Nos sujeitamos à santa palavra do Senhor, às Tuas sagradas Escrituras. Clamamos e pedimos a Ti, Deus, que por meio do Santo Espírito que habita em nós e que passeia em meio à Tua igreja, vem ministrar as nossas vidas. Como já foi orado, Pai, nós concordamos. Fala aos nossos corações. Que o Senhor seja exaltado, glorificado em nosso meio. Que nós sejamos confrontados e consolados na Tua palavra santa, Pai. E que em todas as coisas seja Cristo visto, admirado, Pai, e glorificado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Nós não vamos estudar todo o Apocalipse, Vamos falar especificamente dessas 7 igrejas que se encontram no começo do livro de Apocalipse. Então, ainda em tom de introdução, eu peço que você vire uma página, vá lá para o começo do capítulo 1, e onde João, o autor desse livro bendito, nos dá uma introdução. Vamos ler Apocalipse 1, mesmo sentados, mas do 4 até o 20. Diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha.
aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, e tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita, ele segurava as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Por que nós escolhemos essa série de mensagens? O segundo motivo, o primeiro é a dieta bíblica, que eu expliquei para vocês. O segundo motivo é para consolidar a cultura de igreja. O momento que nós temos vivido, ouvindo dos evangelhos, a gente veio de uma série o ano passado de Marcos, depois nos debruçamos sobre Atos dos Apóstolos, um pouco de Lucas. A Bíblia tem nos tratado. Nós cremos, enquanto igreja, que o bom discipulado cristão, ele começa do púlpito. Então, o segundo grande objetivo dessa escolha é que o discipulado, nós estamos sendo discipulados, o discipulado começa de púlpito. Veja, Apocalipse não significa fim do mundo, como Hollywood vendeu para mim e para você. Apocalipse significa revelação, a palavra Apocalipse, tanto que o livro começa, a revelação de quem? De Jesus Cristo. Apocalipse é o livro da revelação de Cristo Jesus para a sua igreja. Nós vemos Jesus numa revelação, não simplesmente dando algumas dicas, revelando algumas coisas, mas vemos já no início, Jesus se revelando em pessoa, Cristo como Senhor da sua igreja, a revelação do próprio Cristo. Tanto que ali você leu comigo, nos versos 5 até o 7 do capítulo 1, ele se revela sendo a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Mas é verdade que todo o livro de Apocalipse ele é recheado de simbolismos, o que na teologia nós chamamos de alegorias, né? Candelabros, estrelas, espadas de 2 gumes e por aí vai, pés brilhantes, rosto como resplandecente como o sol, essas coisas são símbolos. Só que nós temos que lembrar que João, quando ele está escrevendo essas imagens, nós não temos que entender elas de forma literal, são simbologias. Quando ele fala, por exemplo, você leu comigo, que da boca de Jesus saiu uma espada de 2 gumes, ele está simplesmente falando que a palavra de Cristo é muito afiada. Quando ele explica, tanto que ele explica, os 7 candelabros são as igrejas, e as 7 estrelas são os anjos da igreja. João viu esses candelabros com uma candeia acesa, e que Jesus estava entre esses candelabros. Os 7 candelabros representavam, então, as 7 igrejas, como disse no verso 20 que nós lemos. Mas o que eram esses anjos? É um mistério. Tem gente que faz a brincadeira, pastor, tu é o anjo da igreja. Não sei, a Bíblia não deixa isso claro. O que eram esses anjos?
talvez um representante celestial, angelical, um guardião da igreja, e talvez, provavelmente, não temos certeza, os principais ministros de cada uma dessas igrejas lá, daquela época, os bispos, os pastores daquela igreja. Mas o que temos que entender é que essas 7 cartas destinadas para essas 7 igrejas continuam ecoando e falando com a igreja do Senhor Jesus hoje, porque simplesmente é a revelação de Cristo para a sua igreja, a igreja universal de Deus, não só para aquelas 7. Mas o que é bem claro, quando ele usa a simbologia dos candelabros, das estrelas, das candeias, é bem claro para nós, à medida que nós não sabemos quem são os anjos, temos certeza pelo texto, de que as candeias e as estrelas difundem luz. Elas têm a mesma função. Portanto, a igreja de Jesus, deve ser portadora da luz em meio às trevas do mundo. Ele deixa isso bem claro no começo. É óbvio que eu e você, nós sabemos que ninguém é capaz de dispersar a escuridão, as trevas do pecado e da tristeza nesse mundo, exceto aquele que é a luz do mundo, Jesus. E aqueles a quem ele concedeu o seu próprio título. Quando Jesus fala no Sermão do Monte para a igreja, vocês são a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês. Mateus 5, 14, 16. Mas é curioso que a gente vê a simbologia e nós entendemos que a luz da igreja, ela é uma luz emprestada, assim como a luz da lua reflete o sol. É uma luz emprestada, porque é a luz de Cristo. E se é para as estrelas brilharem, as candeias iluminarem, elas devem permanecer e estar num único lugar, que é nas mãos de Cristo Jesus, a quem a igreja pertence. Então, toda igreja que está na presença e nas mãos do Senhor, ela vai difundir a luz de Cristo. O autor, você já sabe, é o apóstolo João, o discípulo amado que estava exilado na ilha de Patmos. Ele mesmo falou ali, no capítulo 1, ele estava exilado justamente por pregar o evangelho naquele contexto romano de forma fiel e ousada. Ele foi exilado, enviado para aquele lugar, deixado, esquecido para morrer. E recebe essa bênção da revelação última de Cristo para a sua igreja. Uma curiosidade só, que essa sequência das 7 igrejas não é aleatória. O critério é geográfico. Manda uma mensagem para a igreja que está mais próxima, que era Éfeso, e assim vai. Então, nós vemos Jesus falando de algumas preocupações referente à sua igreja daquela época, que se aplicam para a gente hoje também. Jesus, ele vai falar, você vai ver durante essa série, por meio de elogios, advertências e exortações. Jesus está fazendo o quê? A partir disso, ele está revelando como deseja que a sua igreja seja. Não somente naquela época, não somente naquelas cidades, mas ele quer revelar como a sua igreja tem que ser, em todo lugar e em todo tempo. Em todos os lugares e em todos os tempos, na história do cristianismo. Mas afinal, uma boa pergunta que nós temos que fazer: como será que Jesus vê a sua igreja? Cada uma dessas cartas, então, segue o Senhor ressurreto Jesus, dando ênfase em algum elogio e em coisas específicas para cada igreja em particular, e juntas todas essas características constituem as 7 marcas de uma igreja verdadeira e viva. Elas indicam simplesmente o que Jesus pensa da sua igreja, o que ele deseja da sua igreja e como a igreja de Cristo deve ser. A igreja de Éfeso, essa primeira igreja, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo, porque aí você temos em mãos na Bíblia o livro, a carta dos Efésios, escrita por Paulo. Ele plantou essa igreja, talvez no ano 51 depois de Cristo, talvez no ano 52, e sabemos, pela Escritura, que ele deixou lá depois Timóteo para pastorear essa igreja, que era o seu filho na fé, o amado Timóteo, que pastoreou essa igreja. Uma igreja bem fundamentada, começou bem, né? A igreja de Paulo começou bem, vamos combinar. Bem fundamentada na doutrina dos apóstolos, né? E é importante a gente saber isso. Então, outro detalhe importante é que Apocalipse foi escrito entre os anos 81 a 96 depois de Cristo. Isso nos leva à conclusão de que nesse momento em que a carta a igreja dos Efésios foi revelada por Jesus, essa igreja tinha de 30 a 40 anos no mínimo. Já estavam no caminho há muito tempo e estavam com sérios problemas, você vai ver comigo. Eles passavam por perseguição naquela época, engano, e o pecado
que eram as estratégias do diabo para tentar derrubar, atacar as igrejas da época. Os efésios, eles sofriam um ataque físico por meio do imperador Domiciano, imperador romano, que ele promoveu, ele começou a empreender a segunda maior onda de perseguição contra os cristãos, maior até do que a época de Nero. Lembra do Nero que mandava matar os cristãos e tocou fogo em Roma? Então, estava pior o negócio. Eles sofriam um ataque intelectual por meio dos falsos cultos aos falsos deuses naquela região. Eles eram atacados moralmente, porque o padrão moral daquela época era muito baixo, e eles encontravam, obviamente, grande oposição. Havia uma oposição enorme aos cristãos. Então nós vemos, você leu comigo, os versos do 1 ao 7, para essa primeira carta, essa primeira igreja, que Jesus, ele fala de um elogio, uma queixa, uma exortação final e uma promessa. Jesus começa falando de 3 elogios, nos versos 1, 2 e 3. Olha o 2 e o 3 comigo, lê de novo. Conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Verso 3. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Jesus começa falando, então, a primeira virtude, as obras dos Efésios. É inegável que Éfeso era uma igreja ativa, muito ocupada em servir a Deus e ao próximo. A gente lê a carta aos Efésios, a gente vê aqui Jesus dando testemunho disso. Conheço as tuas obras. Eles eram ativos, empenhados, dedicados, completamente dedicados em confortar as pessoas da igreja, em cuidar dos enfermos, em ensinar os mais jovens, em visitar os idosos. Essa é a verdadeira religião, não é? Como diz Tiago. Então, sem dúvida, era uma igreja muito dedicada no cuidado, no serviço, nas contribuições, nos reparos da igreja local. O trabalho deles era visto, notado por todas as pessoas. Cada membro daquela igreja estava envolvido fazendo algo por amor, por Jesus. Eles eram diligentes, dedicados e responsáveis no serviço. A segunda virtude é a perseverança. Nós vemos aqui no texto que eles enfrentavam, no seu contexto, naquela época, uma forte oposição, como eu falei. E o motivo disso, talvez, o maior motivo, é porque a cidade de Éfeso, ela era uma das cidades mais ricas daquela região da Ásia, né, muito comércio, e lá era um grande ponto de encontro das mais variadas religiões. Lá, nessa cidade, os efésios, eles tinham uma profunda reverência por Diana, que era considerada a deusa dos efésios, ou era chamada a deusa mãe da Ásia. Paulo, o apóstolo, que fundou essa igreja, ele já tinha saído daquela cidade, ele já tinha morrido há muito tempo. E essa igreja, apesar de ter sido fundada por Paulo, ela continuava não sendo muito popular naquela cidade, naquela região. Eles não eram muito bem quistos entre as pessoas. Eles sabiam, os efésios, o que é ser odiado, desprezado em público, difamado no particular. Essa oposição aos efésios era tão forte, essa oposição contra os cristãos daquela época, que muitos acreditam que aqueles que não reverenciavam o imperador, porque existia um culto ao imperador, os imperadores romanos eram considerados como semideuses, aquele que não se curvava diante de César, ou aqueles que não se curvavam diante de Diana, eram impedidos de comprar ou vender, de fazer negócios. No entanto, apesar de toda essa tribulação, nós vemos que os efésios não negavam a Cristo, de forma nenhuma. Eles estavam firmes e inabaláveis na sua lealdade para com Jesus. Por isso ele continua falando, no verso 2, conheço a tua perseverança, disse Jesus. A terceira virtude que Jesus pode elogiar esses irmãos naquela época é a ortodoxia rigorosa dos efésios, a fidelidade deles com a sua fé. Eles pregavam, eles enfrentaram um povo que chegou lá, que a gente lê no texto, os nicolaítas,
conhecidos como os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram os caras que estavam pregando um novo cristianismo. Eles pregavam o evangelho liberal, o evangelho sem exigências nem proibições. Eles eram aqueles que queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Os nicolaítas, para eles diziam que comer alimentos consagrados, sacrificados para ídolos, estava tudo certo. Eles ensinavam naquela época que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles estimulavam a imoralidade. Esses eram os nicolaítas. É bem provável que esse nome, nicolaítas, é tipo um apelido pejorativo ao que se refere a palavra Nikolaos, no grego, que significa destruidor do povo. Eles estavam espalhando suas falsas doutrinas malignas por toda a igreja da Ásia. Eles são mencionados, tanto que eles são mencionados, de novo, lá na carta de Pérgamo. Nós vamos ver isso para frente. Acontece que o apóstolo Paulo, que fundou essa igreja, é curioso, que ele já tinha advertido profeticamente de que essas coisas iam acontecer, lá em Atos 20, 29 e 30, que diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Os lobos haviam chegado. Falsos profetas estavam espalhados e espalhando as suas falsas doutrinas sombrias e perigosas entre o povo de Deus. Mas o que esses irmãos, os efésios, fizeram diante disso? Sem dúvida alguma, eles consultaram a bendita palavra de Deus. Eles foram para as Escrituras comparar esses ensinos desses falsos mestres com aquilo que eles tinham aprendido dos discípulos. Eles foram comparar. Eles, vendo que tinha coisa estranha, automaticamente rejeitaram totalmente o que os nicolaítas ensinavam. Eles foram como os bereanos, foram para as Escrituras. Espera aí, que esse cara está falando tem alguma coisa errada. Não é assim que a Bíblia diz. Conforme o verso 2, eles puseram à prova os que esses falsos apóstolos diziam e descobriram que eles eram mentirosos. Então, qual é a conclusão que eles chegaram? Que não era só a crença deles, a doutrina, o ensinamento deles que era falso. Eles tinham uma atitude falsa também, o comportamento deles era duvidoso. Então, diz o texto que os efésios passaram a odiar as obras dos nicolaítas. A verdade é que Jesus busca uma igreja pura, uma igreja não contaminada, uma igreja fiel. E louvado seja Deus, porque aqueles irmãos, os efésios, não foram enganados diante desses falsos mestres. Eles tinham um dom muito precioso, chamado dom do discernimento. Então eles rejeitaram as práticas dos nicolaítas. Mas é curioso que a Bíblia não diz eles odiaram os nicolaítas. Não, eles odiaram as práticas dos nicolaítas, não os nicolaítas. Isso foi tão importante que no século II, um dos pais da igreja, que é Inácio de Antioquia, falando a respeito dos efésios, ele escreveu o seguinte: vocês, efésios, vivem de acordo com a verdade, e a heresia não encontra lugar entre vocês. Na verdade, vocês não dão muito ouvido a quem não fala a verdade acerca de Jesus Cristo. Muito excelente, muito bom, muito valioso esse testemunho deles, da fidelidade com as Escrituras, para aquele tempo e para hoje também. Eu penso que mais do que nunca hoje a igreja evangélica nós precisamos aprender com o testemunho desses irmãos. Porque muitas pessoas hoje têm buscado uma experiência no evangelho, não a verdade. Tem gente que não quer pensar, só quer sentir. O arrepio, por exemplo. Tem gente que não quer doutrina, mas só quer novidade, revelações, sonhos e visões. Tem aqueles que não querem estudar a palavra de Deus, só querem escutar aqueles testemunhos mirabolantes. Tem aqueles que não querem o evangelho da cruz, só buscam o evangelho dos milagres. A verdade triste é que multidões têm buscado o Deus das bênçãos, mas não está nem aí. A bênção de Deus, mas não está nem aí para o Deus das bênçãos. Essa é a triste verdade. A comunidade, então, de Éfeso parecia que era uma igreja exemplar, uma igreja muito boa, em todos os seus sentidos. Os seus membros se ocupavam em servir uns aos outros, eles eram pacientes no seu sofrimento, e eles eram ortodoxos, ou seja, firmes, convictos da sua fé. Só que mesmo assim, Jesus tinha uma queixa contra eles. Veja o verso 4 comigo. Tenho contra ti, porém, o fato
de que deixaste o primeiro amor. Citando John Stott, ele diz o seguinte a respeito desse texto: os efésios haviam despencado do alto nível da sua devoção e aterrissado nas planícies da mediocridade. É assim que essa igreja caminhava, porque apesar de todas essas virtudes, os efésios tinham se afastado da essência da sua fé. Conforme o próprio Jesus uma vez profetizou, lá em Mateus 24:12, quando a maldade aumentasse, disse Jesus, o amor de muitos se esfriaria. E foi o que aconteceu. O amor dos efésios havia se esfriado. Nós vemos no Antigo Testamento que muitas vezes Deus comparou Israel como a sua noiva, e Ele mesmo como o marido de Israel, a sua noiva. Nos dias do profeta Ezequiel, por exemplo, nós vemos que Deus tomou para si Israel, que Ele jurou ser leal a essa nação e fez uma aliança com ela, um pacto como sua noiva. Mas infelizmente, você que gosta do Antigo Testamento e tem lido, tem acompanhado, nós vemos, tem acompanhado a leitura devocional da Bíblia 365, nós vemos que, infelizmente, Israel começou a flertar com outros amantes, com deuses cananeus, deuses estranhos, idolatria. Israel, na verdade, foi uma nação que se prostituiu, que se tornou infiel a Deus, que abandonou seu verdadeiro marido. Por isso, também, na época do profeta Jeremias, nós vemos ele falando, o Senhor falando através da vida dele, lá em Jeremias 2:2, falando para Jerusalém: eu me lembro da tua fidelidade, quando você era jovem como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Mas no Novo Testamento, nós vemos que o novo Israel de Deus é a igreja, que também é chamada do mesmo modo, é representada como a noiva de Cristo, que é o noivo da igreja. No Antigo Testamento, Israel era a noiva, agora eu e você somos a noiva de Cristo Jesus. Paulo, sabendo disso e falando aos Coríntios, 2 Coríntios 11, 2 e 13, ele diz o seguinte: eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. É verdade, infelizmente, que aquele surto de euforia da fé dos efésios havia passado. A devoção inicial que eles tinham, a dedicação por Cristo havia se esfriado. Eles haviam amado Jesus. É uma igreja que um dia amou a Jesus, mas agora tinha abandonado esse amor. Tinha abandonado o primeiro amor. O noivo Jesus é aquele, então, que como Deus fez no Antigo Testamento, Ele busca cortejar a noiva e levá-la de volta para o primeiro amor. É o mesmo carinho que Deus mostrou com a Israel prostituta, adúltera. O Senhor Jesus apela para a sua igreja que volte para os seus caminhos, que se volte para Cristo Jesus, o seu noivo, aquele que deu a vida pela sua igreja. Tal como o profeta Oséias, alguns aqui vão lembrar, se você não leu, leia o livro de Oséias. Oséias, ele tinha uma esposa que se prostituía em praça pública, e ele volta e meia ia lá e buscava ela com muito amor. Isso é uma representação do que Israel estava fazendo. E lá em Oséias 2, 19 e 20 diz o seguinte, o Senhor falando pela boca do profeta: eu me casarei com você para sempre, eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão, eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. A verdade é que Jesus, o nosso amante divino, ele ainda sofre quando o seu amor não é correspondido. Ele não precisa, é fato, Jesus não precisa, ele não depende da minha e da tua adoração, mas ele anseia por isso. Ele anseia por uma adoração profunda, contínua e madura, para o nosso próprio bem. Ele anseia por aqueles, tanto que ele fala lá em João, né? O Pai busca quem? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então você já deve ter se ligado que a primeira marca de uma igreja viva e verdadeira é o amor. É o amor. Porque de fato uma igreja só está viva quando é uma igreja amorosa. Um cristão só é um cristão de verdade quando ele é reconhecido pelo amor. Por quê? Porque a vida cristã, a essência do cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo.
que é o nosso Deus de amor, um relacionamento amoroso. O nosso amor tem que corresponder ao amor de Cristo, que é o amor eterno. Sem esse amor, a obra da igreja não tem vida, é pó, não serve para nada. É verdade que o apóstolo Paulo, ele encerrou a carta dos Efésios com uma oração muito importante. Isso já fazia pelo menos 30 anos, como eu falei ali antes. Lá, se você lembra, o final de Efésios 6, 24, ele encerra a carta aos Efésios com uma oração, dizendo: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível, ou em outras versões, um amor que não se abala. Então, naquele momento, a verdade é que era uma nova geração dessa igreja que não tinha dado ouvidos para essa advertência que Paulo deixou na carta aos Efésios. O amor deles se corrompeu. O amor deles era vacilante, o amor deles enfraqueceu, estava definhando, já tinha definhado. É verdade que esses irmãos, como a gente viu no começo, quando Jesus fala das virtudes, eles trabalhavam com vigor e dedicação, mas sem amor. É verdade que eles perseveravam com coragem diante das adversidades e tribulação, mas sem amor. É verdade que eles examinavam os ensinamentos dos apóstolos, mas eles faziam isso sem amor. Faziam isso sem amor. Os efésios, eles eram tão zelosos pela exatidão teológica, que eles odiavam as obras dos nicolaítas. E, infelizmente, hoje nós temos visto, vamos falar de nós, né, no meio reformado, muita gente zelosa e orgulhosa pela sua herança doutrinária, pelo seu zelo, pelo seu conhecimento teológico, mas que tem caminhado sem amar ao Senhor nem à igreja de Cristo. E nós temos que aprender com isso o quê? Quando diz que os efésios odiavam as obras dos nicolaítas. Olha, eu sou da igreja, eu sou cristão, o que aqueles caras são imorais, o que eles estão fazendo não é legal, nós odiamos o que eles fazem, nós os repugnamos. O que nós aprendemos com isso? Que odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Jesus, não é a mesma coisa. Então, por isso, não se engane, nem todo conservador é um cristão. A verdade, meus irmãos, é que o amor é maior que o conhecimento. É isso que Paulo afirma na carta aos Coríntios. Por quê? Porque enquanto o conhecimento nos envaidece, o amor edifica. O conhecimento pode simplesmente inflar o ego de uma pessoa inteligente, enquanto o amor desenvolve um caráter sólido. O conhecimento, ele diz respeito às coisas, à história, conhecimento adquirido, mas o amor diz respeito às pessoas. O amor é maior até que a fé e a esperança. Paulo fala aos Coríntios, pois o amor é eterno e indestrutível. O amor jamais é vencido. 1 Coríntios 13, 8. Mas aí o texto segue e Jesus, ele traz uma exortação final que se desdobra em 3 exortações. Veja o verso 5 comigo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Jesus, ele não se conforma em deixar a igreja de Éfeso e qualquer outra, vagando pelo mundo, pelos desertos da falta de amor. Ele não se conforta com isso, não se conforma com isso. Ele vai fazer de tudo para trazer de volta os seus eleitos, a sua igreja, para ele, de volta à razão. Então assim, ele envia para os Efésios 3 exortações que você acabou de ler comigo no verso 5. Lembre-se, arrependa-te, recomece. Lembre-se de onde você caiu. Nós temos que nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Tem gente que quando ora é bonito quando fala: Senhor, tu me tiraste de um lamaçal de pecados. E é verdade, nós temos que lembrar de onde o Senhor nos tirou. Olhar para trás, às vezes, depende de como nós olhamos, pode ser pecaminoso, mas pode ser sensato também. Se nós olharmos para o nosso passado, tipo com o olhar da esposa de Ló, quando ela olhou para Sodoma, com saudade daquela antiga vida, das coisas que aquela vida oferecia, vai dar ruim, irmãos. Caso você não saiba, ela se tornou uma estátua de sal. A gente vai bater com a cara, vai dar ruim. Temos que olhar para o passado com temor. Temos que olhar, quando ele fala disso, lembra-te, ele está falando, olha para onde você caiu.
Olha para como você era antes, quando nós olhamos para trás, com temor e com gratidão de quem nós fomos um dia, com saudades do nosso primeiro amor. Deus é exaltado, o Senhor é glorificado. Nós temos que olhar, nós temos que sondar a nossa vida espiritual no caminho. Temos que olhar para uma época, talvez, de quando eu e você estávamos mais satisfeitos com as coisas de Deus. É óbvio que nós não temos que viver no passado, mas nós temos que meditar sobre essas coisas. Nós temos que fazer uma comparação de quem nós fomos um dia, quem somos hoje e como queremos ser lá na frente, cada vez mais semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo de todo cristão. Deixando para trás as coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo da nossa soberana vocação. O nosso anseio, irmãos, o desejo de todo cristão é simples, é ser igual a Jesus. E ele continua falando, então arrependa-se, lembre-se agora, arrependa-se. Arrepender significa, você sabe, mudar de direção. É dar as costas de forma decidida e completamente para todos os pecados que nós cometimos no passado. O arrependimento não é só um remorso, não é uma experiência emocional. Isso nos ensina que não importa, então, para Jesus, o que os efésios sentem a respeito dos seus pecados. O que importa, de fato, é o que eles vão fazer a respeito do seu pecado. Eles devem se lembrar do que foi bom no seu passado e, em seguida, rejeitar o que foi ruim do passado. Eles têm que continuar confessando, sendo sinceros diante de Deus, que perderam o amor que tinham no passado. Eles têm que se esforçar para abandonar esse pecado. Então, essa é a prática, é uma dinâmica prática da palavra de Deus, da palavra de Jesus, das exortações de Jesus para essa igreja, para mim e para ti hoje à noite também. A verdade é que às vezes nós somos tipo uma criança que cai numa poça e fica sentado esperando alguém vir para nos ajudar, quando na verdade, no momento em que nós nos damos conta de que caímos no caminho, automaticamente temos que nos esforçar para levantar novamente. Por isso que ele fala, recomece. A outra exortação, a igreja é exortada a voltar no seu estado antigo, a adotar o seu estado anterior. Por isso que ele fala, pratique as obras que praticavam no princípio. Porque tendo abandonado esse primeiro amor, eles tinham que urgentemente voltar para ele. Voltar para o primeiro amor. É como se Jesus estivesse falando algo do tipo, renovem a devoção que vocês tinham por mim no início. Recomece a boa obra que você estava fazendo. Recomecem com vigor, com disposição para realizar as boas obras. Recomecem com uma nova determinação, com uma nova perseverança, alegre diante das provações. Recomecem com um novo interesse pelas coisas de Deus. É isso que ele está falando. Recapitulando então, de uma forma bem resumida, Éfeso é uma igreja dedicada no serviço. Éfeso é uma igreja perseverante na adversidade. Éfeso é uma igreja bem fundamentada na palavra. Mas Éfeso é também uma igreja sem amor. No verso 5, final, ele diz, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Algumas implicações para nós é que a igreja de Jesus sempre foi e sempre vai ser continuamente julgada. Conforme a carta o bispo de Antioquia, Inácio, bispo de Antioquia, lá do século II, ele falou, aquele que eu citei no começo, que a igreja dos Efésios se recuperou a partir dessa exortação, desse apelo de Jesus. Mas a história nos mostra que lá pela Idade Média, o testemunho cristão deles desapareceu do mapa totalmente. Essa igreja deixou de existir. Essa advertência de Jesus, portanto, vale para mim e para você. Vale para todas as igrejas de Cristo no dia de hoje. Porque sem amor na igreja não existe luz. Somente quando o amor de Cristo arde em nossos corações, a luz de Cristo brilha no mundo através de nós. Então hoje, infelizmente, nós vemos muitas igrejas que deixaram de existir. Elas simplesmente existem. Tem igrejas que existem. Nós vemos seus prédios, seus edifícios lá,
intactos, vemos os ministros reunindo, pregando, vemos os seus membros se reunindo aos domingos, mas o candelabro delas foi tirado daquele lugar há muito tempo. Igrejas frias, sem amor. Elas não têm luz, porque não têm amor. Então nós precisamos prestar atenção nessa advertência, meus amados. É verdade que hoje, nos nossos dias, nós ainda não sofremos a perseguição. Lá no começo ele fala, o Apocalipse está falando de coisas que aconteceram naquela época e coisas que haveriam de acontecer. Eles passaram por perseguição. Não seja romântico. Nós vamos passar por perseguições. Talvez não na nossa geração. Talvez os nossos filhos verão isso. Nós ainda não somos perseguidos, mas saiba que sofremos muito preconceito já. E o cerco está apertando. Tem várias pautas aí que estão tentando calar a nossa voz. Os princípios dos quais eu e você cremos e confessamos. Vamos ficar espertos. É verdade também que muitos cristãos são orgulhosos hoje, são pragmáticos, estão frios no amor por Cristo Jesus. É verdade. Mas louvado seja Deus que Jesus, Ele não nos dá somente ordens nessas cartas. Nessa carta específica, Ele também oferece boas razões para que essas ordens sejam cumpridas. Ele dá uma séria advertência para essa igreja e para nós, e também uma bendita promessa, quando Ele fala o desfecho, o final do verso 7, ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Cada uma das 7 cartas vai terminar com uma promessa. Se você não leu ainda, você vai ver. Leia, eu te incentivo, leia. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Lá no final você vai ver que todas elas terminam com uma promessa ao vencedor. Ou seja, a pessoa que obedece à mensagem, às instruções de Cristo, vai vencer na luta contra o mal. Então a promessa, ela oferece livre acesso à árvore da vida, no paraíso de Deus, ele disse, cujo fruto dessa árvore foi proibido lá no começo para toda a humanidade caída. Comer da árvore da vida significa desfrutar da vida eterna no céu. Mas o que é a vida eterna? Se não conhecer e amar a Deus e o seu Filho Jesus. É o que nos diz João 17,3. E o que é o céu? Se não a morada do amor. Pois o céu é onde Deus está. E Deus é amor. Portanto, a recompensa do amor para aqueles que amam a Cristo é mais amor na comunhão perfeita, na presença do Senhor nos céus. Então essa carta, meus amados, ela não dá uma pista. Em momento algum, João nos dá dicas, 7 passos para despertar o amor no seu coração. A gente não vai encontrar isso. Ele não dá essa pista, como o amor pode ser despertado. Mas João, ele nos mostra o caminho do amor. Na sua primeira carta, lá em 1 João 4,19, o texto bem conhecido, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor anterior de Deus, o amor de Deus, que levou Cristo à cruz para morrer pelos nossos pecados. Lá naquela cruz foi onde Jesus se entregou por nós, numa entrega total e absoluta de amor, enquanto carregava no seu próprio corpo os meus e os teus pecados. 1 João 3,16, ele deixa bem claro isso. Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a vida por nós. Citando o John Stott de novo, ele diz que a cruz é fogo ardente no qual a chama de nosso amor é acesa, mas temos de nos aproximar o suficiente para que as suas faíscas caiam sobre nós. Portanto, como a igreja de Éfeso, nós hoje, a igreja bendita do Senhor, temos uma obra a ser realizada, temos uma luta a ser travada, temos uma fé para ser defendida, mas acima de tudo, não se esqueça, acima de tudo, temos uma pessoa para ser amada, com o amor que tínhamos por Ele no princípio, um amor inabalável, um amor que não se corrompe, um amor eterno por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu vou concluir. Nós, nos pequenos grupos, nós estamos falando sobre oração, alguns já estão mais avançados, né? Ou falamos recentemente sobre oração. Eu vou concluir lendo uma oração puritana do livro... Nós não temos na livraria, tá, irmãos? Mas é o Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Recomendo que você compre na internet. A oração chamada Amor Cristão. Eu peço que você se coloque de pé e preste atenção para nós encerrarmos.
Amor cristão, diz assim: ó tu que amas os que não têm amor, é tua vontade que eu te ame com coração, alma, mente e força, e ao meu próximo como a mim mesmo. Mas não sou suficiente para essas coisas. Não há, por natureza, amor puro em minha alma. Toda a afeição em mim deriva de ti. Sou prisioneiro e escravo da luxúria. Não posso te amar, amável como és, até que me libertes. Pela tua graça sou livre e te servirei, pois creio que és meu Deus em Cristo, que por meio dele sou redimido e meus pecados são perdoados. Com essa liberdade sempre te obedeceria, mas não posso andar em liberdade, ou mesmo obtê-la por mim mesmo. Que teu Espírito me leve para mais próximo de ti e dos teus caminhos. És o fim de todos os meios, pois se eles não me levarem a ti, sairei vazio. Ordena todos os meus caminhos pela tua santa palavra e faz de teus mandamentos a alegria do meu coração. Que por eles eu possa ter alegre conversa contigo. Que eu cresça em teu amor e manifeste isso aos homens. Espírito de amor, faz-me amável como Jesus. Dá-me seu temperamento benevolente, suas ações beneficentes, para que eu brilhe diante dos homens para a tua glória. Quanto mais ages com amor em mim e por mim, torna-me mais humilde, faz-me manso, despretensioso e sempre pronto a te honrar. Amém.